Olá, tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o enfermeiro Thiago Hessel, sou professor aqui do curso Vigor e a aula de hoje vai ser sobre o decreto 1171 de 1994, que versa, né, sobre o Código de Ética do Servidor Público Federal. Turma, é um prazer estar com vocês. Eu acho que alguns já me conhecem, né? Já teve algumas aulas juntos, outros estão me conhecendo hoje. Eu disponibilizo o conteúdo que eu vou mostrar para vocês, tá? Porque esse decreto, na realidade, o decreto 1171 de 94, ele não é tão extenso, né? Tanto que já pedi a impressão, disponibilizei para vocês já podem fazer os apontamentos aí nele próprio, né? Mas eu trouxe ele também para um PDF e fiz alguns destaques para que a gente possa ler junto e ver as principais possibilidades de questão, né? Ou de que forma que a banca vai poder abordar isso. Caso tu queira acessar esse conteúdo, então eu vou colocar o meu WhatsApp aqui, 982470378. Na realidade, esse número aqui, eu vou te mandar um link para que tu possa acessar. Tem outras aulas em PDF, caso possa te interessar, está dividido em legislação específicas. A parte de legislação, tu vai encontrar mais aulas voltadas à área da saúde, né? Políticas públicas de saúde e algumas leis, como o Estatuto do Idoso, ECA e por aí. Então, se tu quiser acessar, ou se tiver dúvida na resolução de alguma questão, algo do tipo, o WhatsApp ele acaba sempre sendo o meio mais simples da gente se comunicar e resolver as coisas rapidamente. Então, fica à disposição ali para ti. A ideia é a seguinte, então, a gente vai ver cada um dos artigos, cada um dos incisos, das alíneas, vai comentar cada uma delas e depois vai fazer os exercícios. E aí depois a gente vai corrigir cada um deles. De que forma que vai aparecer, né, uma questão, é a minha aposta. Possivelmente esteja na tua prova uma questão sobre esse assunto. Se tu fores fazer, claro, não tem nenhum edital aberto agora para o hospital de clínicas, ou se tiver, enfim, tu até pode encontrar duas questões sobre esse assunto, assim, numa prova do hospital de clínicas. A FAURGS gosta de abordar, às vezes duas, mas na maioria das provas, enfim, que a gente observa, se vem esse assunto, ele vem com uma questão. Então, vamos se cercar de tudo que é lado para essa questão vir e a gente acertar ela com tranquilidade. Então, está aí o nosso decreto 1171 de 1994. O artigo 1º, ele diz que fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Então, a moral desse decreto, a moral do decreto 1171 é aprovar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. O artigo 1º ele diz para que serve, o artigo 2º ele já vai trazer algumas informações. A gente vai ter o artigo 2º, na sequência, o artigo 3º, que pouco importa, e aí vem os anexos, né? E aí nos anexos que nos interessa, porque vai ter as regras deontológicas, vão ter também os deveres, as vedações e depois sobre o comitê de ética. Mas o artigo 2º, se ele for abordado em prova, ele vai trazer algo relacionado a esse detalhe que eu pintei de amarelo ali. Vamos verificar juntos. Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, implementarão em 60 dias, e esses 60 dias aqui foi foi a partir do momento em que o decreto, enfim, ele foi aceitado, ele entrou em vigência, né? As providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente, né? Então, a comissão de ética ela deve ser integrada por esses 3 servidores. É importante salientar que esses 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente, ou seja, né, a banca pode ardilosamente, por exemplo, te conduzir a um erro e dizer que pode ser um cargo temporário, por exemplo. Na realidade, não. Então, tem que ser servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente, né? E também eles nos remetem àquele número ali, que são 3. O parágrafo único do artigo 2º
nos diz que a constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes. Pouco provável que haja alguma questão de prova aqui, mas vale o destaque no artigo 2º, tem um numeral ali, algumas bancas se apegam a isso. Fundatec, por exemplo, né, tudo que tem número, que tem alguma ideia de tempo, eles gostam de olhar e às vezes fazer um troca-troca. Mas, no meu ponto de vista, não adianta, né? O que vai estar presente vão ser a partir do anexo, né? Então, vamos atentar e vamos focar nisso. Beleza. Aqui eu tenho das regras deontológicas. Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor. Porque como eu sou cegueta, eu me sensibilizo, né? 4 olhos, deixa eu ver aqui. Beleza. Bom, o inciso 1º, ele abre a seção 1, que fala das regras deontológicas, né? A deontologia ou regras deontológicas, elas elas se referem ao Código de Ética Profissional, né? Então, toda profissão tem o seu Código de Ética, grande parte das profissões tem o seu Código de Ética, o seu Código de Deontologia, né? Então, não é diferente em relação ao servidor público civil federal, né? Então, a gente vai ter do inciso 1º até o inciso 13, por ali, regras deontológicas que os servidores públicos federais deverão cumprir. A primeira traz 5 palavras que, no meu ponto de vista, são peças-chave e que merecem o destaque de vocês aí nos apontamentos, no texto, no mapa mental. Dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, né? Então vem lá a banca e pergunta quais são os primados maiores que devem nortear as ações do servidor público federal. Tá ali, dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência. Essas 5 palavrinhas são importantes dentro desse contexto. Tá no inciso 1º, abre as regras deontológicas e é aquela história. Daqui a pouco o cara que está fazendo as suas questões, ele está meio com preguiça, já resolve, já pega o inciso 1º, já mata a questão, tá aqui, pá, né? Tanto que depois, quando a gente for fazer as questões, tu vai ver algumas questões que abordam o inciso 1º, tá? Algumas questões abordam o inciso 1º, porque tá facinho, né? Tá facinho de montar uma questão em cima dele aqui. Bom, dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. As regras deontológicas, elas vão inúmeras vezes versar de forma subjetiva sobre alguns aspectos, vocês vão perceber isso, tá? Inclusive sobre o fato de que o servidor público, ele segue servidor público, entre aspas, e deve se preocupar, inclusive em sua vida particular, né? Em ter uma conduta adequada, uma conduta correta, reta, ser probo, inclusive em sua vida particular. Tem um dos incisos que daqui a pouco a gente vai ver e comenta sobre isso, né? Tu segue servidor público federal mesmo depois de bater o ponto e sair lá do teu local de trabalho, né? E algumas questões também versam sobre esse detalhe. Então tá aí, vale o destaque em relação a essas 5 palavrinhas e ao fato que seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Ele é um decreto de 1994, né, e vocês vão perceber que em muitos de seus incisos, né, que a gente vai verificar aqui que fazem parte do anexo, de certa forma são frágeis, assim.
Por exemplo, daqui a pouquinho a gente vai ver sobre um que versa em relação ao fato de que os usuários eles não podem aguardar em filas, né? E se o servidor ser conivente com essa situação, né, e não resolver, enfim, isso pode ser até isso pode até configurar dano moral. Aí tu imagina, né, uma situação de fila, né? Então a gente vai ver que existe uma série de fragilidades nesse decreto e é interessante a gente analisar ele, né, dessa forma crítica, assim, mas é interessante, é interessante. O segundo, o inciso 2, as nossas regras deontológicas, versa sobre o seguinte: o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o legal, entre o justo e o injusto, o conivente, o inconveniente, o conveniente e o inconveniente, melhor dizendo, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput, e parágrafo 4 da Constituição Federal. Vale o destaque aqui, né, eu acho interessante, em relação ao seguinte, né, que ele nos diz o seguinte, né, que o servidor público, ele jamais vai poder abrir mão, né, desprezar do elemento ético no seu dia a dia, no seu fazer, enfim, né. E aí eles, em relação a esse elemento ético, né, ele é maior, eles expandem, né, o fato de que não é apenas ter que decidir somente entre legal e ilegal, justo e injusto, conveniente ou inconveniente, oportuno e inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, né? E várias vezes, principalmente em relação aos deveres, a gente vai ver essas questões envolvendo moral, envolvendo ética, e inclusive nas questões de hierarquia dentro do serviço público. Show de bola! Vamos verificar o próximo aqui. Ótimo. O inciso 3º nos diz o seguinte, vamos acompanhar. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum, né? Então essa ideia de você, enquanto servidor público federal, tem que pensar no bem comum, sempre a meta, a finalidade é o bem comum e não o bem individual, né? No sentido de se privilegiar, né? O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo, tá? Eu destaquei então ali a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Isso, volta e meia, é explorado porque é um não que muitas vezes as bancas visam, né? O não, às vezes, ele é utilizado enquanto um enxerto para tornar uma questão certa ou errada, mas esse não aqui, ele é verdadeiro e ele faz todo o sentido, né? De que a moralidade administrativa pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, né? Na realidade, é muito mais do que isso e envolve todo um contexto que tem principalmente a finalidade de sempre visar o bem comum, de sempre visar o bem comum. Beleza. Aí eu tenho na sequência o inciso 4º, vamos avaliá-lo. Aqui. Eu pago o teu salário, né? Aquela que às vezes acontece, né? A gente ouve isso aí, né? Eu pago o teu salário. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos, direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Então, é importante salientar isso em relação à remuneração. A remuneração do servidor público é custeada por tributos pagos direto e indiretamente por todos, inclusive por ele próprio, né? Então, por isso se exige, enquanto contrapartida, né, de que haja moralidade administrativa, né? Que haja a moralidade administrativa.
E, obviamente, moralidade administrativa é essa que se integra ao direito como um elemento indissociável, inseparáveis, né? Essa moralidade ela vai fazer parte, sim, né? Então, interessante que ali o Código de Ética, né, do Servidor Público Federal lembra de que, sim, a remuneração ela é custeada pelos tributos. Sacanagem, né? Tomar café e não oferecer para vocês. Sacanagem, né? Que nem comer, né? Lamentável isso, né, pessoal? Desculpa. Não, que depois do almoço, dá aquela bodeada na gente, né? Deus livre. Dá aquela bodeada. E é uma lei, assim, né? Um decreto super empolgante, então... Faz parte, né? Faz parte. Tem uns que são mais legais de estudar, outros nem tanto. Esse a gente tem que ver ponto a ponto, né? Não temos outra saída. O quinto, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado o seu maior patrimônio. Eu achei muito interessante essa fala, tanto que eu destaquei ali, né? O êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Lindo isso, né? Lindo isso. Bem, inclusive, entre aspas, até romântico, né? Até romântico. Qual é o teu maior patrimônio enquanto... o êxito no meu trabalho. Lindo, né? A função pública... 6. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Aqui nós temos um queridinho das bancas, tá? O inciso 6º. Por quê? Se tu não leu o decreto 1171, tu vai ler isso aqui num Romano 1, 2, 3, 4 ou num VOF e tu vai achar que é falso. Tu entende? Por isso que ele é um queridinho assim. Vamos atentar de novo. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. A função pública se integra na vida particular de cada servidor público. Então, assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu conceito na vida funcional, né? Interessante isso e pode parecer contraditório, mas é real, é exatamente o que está aqui. O decreto ele deixa claro que há esse vínculo, né? A função pública ela se entrelaça com a vida particular, né? A vida particular de cada servidor público. Então, fatos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Interessante. Vamos destacar o próximo. Salvo os casos de segurança nacional, estamos no 7º ali, salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético para o bem comum, imputável a quem negar. Na sequência temos o 8º, e aí eu faço um destaque em relação a ele, peço que vocês acompanhem comigo. Toda pessoa tem direito à verdade, o servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro. O poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana,
quanto mais a de uma nação. Interessante a fala aqui do 8º, fala que nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira. Então, toda pessoa tem direito à verdade, o servidor não pode omiti-la ou falseá-la. Se aparece numa prova, a gente consegue até por dedução chegar na alternativa correta, enfim, mas vale o destaque aí com certeza. O próximo, pessoal, é o 9º, vamos ver o que a gente tem de interessante para destacar nele. Um tipo de pergunta que pode aparecer para ti é o seguinte, né? Eles trazem o enxerto ali do texto do decreto e te perguntam, né? É uma regra deontológica, é um dever ou é uma vedação, né? Também é um estilo de pergunta que envolve o nosso decreto 1171. Vamos ver. Nove, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Olha a importância do que está escrito aqui, né? E aí a gente tem a primeira vez citada, pela primeira vez citado no nosso decreto, né? Ali o dano moral. Outras vezes isso vai ser citado, tá? E a gente vai verificar. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. E aí segue. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram a sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Dramático, né? Te irritou com o teclado, né? Pá, bateu, quebrou. Tu imagina, olha só, tu tá causando um dano a tu tá causando um dano a um bem, né? Um bem pertencente ao patrimônio público. Então, isso não constitui apenas uma ofensa ao teclado, né? Que tu te irritou ali, ao equipamento, enfim, mas a todas as pessoas, os homens de boa vontade que dedicaram a sua inteligência, o seu tempo, as suas esperanças e seu esforço para construir aquele teclado. Aqui é de arrepiar, né? É lindo demais. Interessante. Mais uma vez, tá? Eu tô avacalhando aqui, eu tô brincando contigo, mas é para dar um destaque que isso aqui é mais uma coisa que pode parecer falsa, né, numa leitura desavisada. E é verdade. Eu estou falando de um decreto, né, do Código de Ética dos Servidores, que é algo antigo, tá? E que na realidade ele tem vários pontos de fragilidade, né? Mas entretanto está aqui, né? Tratou mal uma pessoa, tratou mal um usuário, um cidadão, né? Que paga seus tributos direto ou indiretamente e que, entre aspas, paga o teu salário, né? Significa causar-lhe dano moral. Já pensou, daqui a pouco um usuário, um cidadão munido dessa informação, né? Tá aqui, ó. Né? Então, é interessante destacar isso aqui. E, inclusive, não só ao indivíduo, mas também ao bem público, ao patrimônio público, né? Então, ele direciona, né? Ele direciona também ao patrimônio público, que é um desrespeito, enfim, a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, tempo, esperança e seus esforços para construir. Tu tá lá, né? Deteriorando, enfim, agindo de má vontade, por aí vai. Interessante o 9º. Vamos avaliar o 10º, e o 10º fala das filas. Deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução que compete ao setor em que exerce as suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Então, a gente tem que atentar aqui ao seguinte, né, em relação a você permitir a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso, né, ou qualquer outra espécie de atraso
atraso na prestação de serviços não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade. Olha só como eles versam sobre esse assunto, né? De que forma que ele é adjetivado. Então não é apenas um ato contra a ética, um ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral. Tá? Grave dano moral aos usuários dos serviços públicos, tá? Aos usuários do serviço público. Tiago, então o usuário vai pegar esse decreto, daqui a pouco vai judicializar uma situação em que ele acabou se vendo em uma fila longa ou que a sua demanda não foi resolvida. Bom, como eu comentei anteriormente, né, a gente tem uma fragilidade aqui e outros aspectos podem fazer com que essa judicialização não dê em nada, como por exemplo o fato de o serviço comprovar de que não tem pessoal suficiente para dar conta das demandas, por exemplo, né? Mas está aqui, é considerado um dano moral grave, isso que chama a atenção, né? Principalmente um grave dano moral. Então, fiquem atentos ao 10º, porque mais uma vez ele é surpreendente, né? Já estamos chegando nos deveres. Vamos dar uma olhadinha então no 11. O café tá frio já. É brabo café frio, né? Toma igual. Eu gosto de comer comida fria na geladeira. Vocês não tem essas... Pegar feijão gelado assim, comer, vocês não curte? Sabe, tu abre a geladeira de noite assim, dá aquela loucuragem assim, sobrou, tem um arrozinho e tal, mas tu pega a colher, né? Não tem muita frescura, organizar no prato, né? Aí até eu gosto, mas café gelado é impossível, né? Não tem como. O 11. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando conduta negligente. Então, tem que estar atento às ordens, né? Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública, tá? Então, a importância do servidor, né? O servidor deve estar atento às ordens legais de seus superiores, velando atentamente ao seu cumprimento, né? Assim evitando conduta negligente. Então, tem que estar atento para evitar o negligenciamento das condutas. Os repetidos erros, o descaso, o acúmulo de desvios, às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência, tá? Aqui eu gostaria que vocês destacassem, porque é uma palavra que ela pode facilmente ser substituída por outra devido à sua sonoridade, né? Eles podem caracterizar outra palavra aqui, colocar outra palavra, né, de som parecido ou de sentido semelhante ou que possa gerar dúvida em vocês. Então, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública, né? Interessante. Aí, o 12, ele fala das ausências injustificadas. Olha o que o decreto versa sobre as ausências injustificadas. Toda ausência injustificada, toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. Olha que interessante isso, né? Professor, sei lá, né? Que estranho. Então, toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é um fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz a desordem nas relações humanas. Interessante, eu já vi essa abordagem aí, já vi a abordagem do 12 em questões
né? Porque o cara que não leu, ele vai ter o mesmo pensamento, tá? Mas o que tem a ver, né? A ausência justificada é o fator de desmoralização, bom, né? Claro, né? Desmoraliza o serviço público, né? E o que pode conduzir a desordem nas relações, né? Se tem uma falta injustificada, aí tu vai ter um aumento de sobrecarga de trabalho sobre os teus colegas e isso pode também desorganizar o setor, o trabalho, o fazer, né? Como um todo. Mas é interessante o modo que eles colocam, o modo que eles abordam. Show de bola! Temos então aí o 13, o último inciso das regras deontológicas. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Nossa, mais uma vez, lindo, né? De arrepiar. Beleza, temos os destaques então do inciso 1º ao inciso 13. Próximo passo então é a gente partir para o 14, e o 14 ele é recheado de informações importantes, tá? Vamos ver o 14 então. Tá aí. O 14, ele vai versar sobre os deveres do servidor público. E aí, cada uma das letras, né, que a gente vai ver na sequência das alíneas, vão definir quais serão esses deveres. Então, vamos ver cada um deles agora. A letra A nos diz o seguinte: desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Tranquilo, né? Outro dever: exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Essa tríade aqui, né, esse tripézinho é importante, vale destacar, tá? Então, é exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver suas situações procrastinatórias. Pois é, né? Procrastinar é um problema. Volta e meia a gente dá uma procrastinada, né? Não acontece com vocês? Tipo, tem que estudar, né? Tem o concurso ali, tem um conteúdo chato, né? Tu fica procrastinando, tu fica empurrando com a barriga, né? Eu, assim, quando eu tenho que estudar uma coisa que eu não estou muito afim, é engraçado que eu acabo tendo outras vontades muito aleatórias, tipo, sei lá, arrumar o roupeiro, separar roupas para doar, box do banheiro, dar uma limpada pro vidro ficar legal. Não sei, tem umas vontades aleatórias que a gente nunca tem, mas a gente só tem quando a gente se depara com, às vezes, umas coisas chatas. Meio que procrastinar é isso, né? Tu, enquanto servidor, futuro servidor público federal, deve resolver situações procrastinatórias, conforme eles disseram aqui. Principalmente diante de filas, e mais uma vez a fila sendo abordada, né? Diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça as suas atribuições, com o fim de evitar, dano moral ao usuário. Dano moral, mais uma vez citado também. Então, tudo isso com a finalidade de evitar dano moral ao usuário, né, ao contribuinte. A letra C nos diz o seguinte, né? É o teu dever ser probo, reto, leal, justo. Lembrando que probo nos dá a ideia de ser correto, né? Ser correto nas ações, enfim, né? Então, ser probo, correto, reto, leal, justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Mais uma vez o bem comum aqui se fazendo presente. A gente viu anteriormente nas regras deontológicas lá a importância e a finalidade que sempre deve ser o bem comum. Beleza. Seguimos, né, nos deveres, no inciso 14. Então, nós temos ali no inciso 14, na letra D, jamais retardar qualquer prestação de contas
condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Bem tranquilo, né? Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Eu destaquei o cuidadosamente porque também me chamou um pouco a atenção, né? Claro, óbvio, né? O servidor público ele tem que ser cuidadoso com o usuário, tem que se comunicar adequadamente com ele, né? Tá sempre se aperfeiçoando o processo de comunicação, aperfeiçoando o processo de contato com o público, e o decreto versa sobre isso, né? De ser cuidadoso, de tratar cuidadosamente os usuários dos serviços públicos. Ainda no 14, nós temos a letra F. Ter consciência de que o seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. A letra G, ela nos fala sobre o seguinte: deixa eu só ver um negócio aqui. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, né? Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção. Às vezes eu gosto de falar exatamente o que o dicionário versa sobre algumas palavras, né? Aqui a gente tem uma caracterização da palavra urbanidade. Às vezes a banca ela pode trazer um sinônimo da palavra ou exigir da gente a interpretação da literalidade, né, do decreto. A urbanidade ela nos remete ao respeito, né, entre os cidadãos, né, a boas maneiras. Esse seria o sentido, né, da palavra urbanidade. Então, você deve ser com, né, os usuários cortês, ter boas maneiras, né, ser respeitoso, agir com civilidade, né? Essa é a ideia, esse é o contexto da palavra urbanidade. Disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, né? Sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político, posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Mais uma vez o dano moral citado. Beleza. Vamos ao H. É o teu dever ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Então é aquela história, respeitar a hierarquia, mas nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido, né, da estrutura em que se funda o poder estatal. É aquela coisa, não é porque se tem uma relação hierárquica que não vai representar contra uma situação indevida que pode estar ocorrendo, né? Essa ideia daqui a pouquinho vai se repetir mais uma vez, né? Mesmo com a questão hierárquica, você não pode ser, por exemplo, omisso, conivente com uma situação indevida. A letra I. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas, em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Então, a linha I, ela deixa claro, né, resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e de outros que visem quaisquer favores, quaisquer benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou até mesmo aéticas
e denunciá-las, né? É importante isso e, mais uma vez, se destaca, tem que denunciar, você não pode ser omisso, conivente com a situação. A J, apesar de eu não ter pintado ela aqui no PDF, eu acho ela bem importante, tá? Pelo seguinte, zelar, e aí vamos ver, no exercício do direito de greve, ok? Tu tem, enquanto servidor público federal, o direito de greve. Entretanto, tá? Tu deve zelar pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Ou seja, tudo bem, tu tem o teu direito de greve, entretanto, né, tu deve zelar pela defesa da vida e da segurança coletiva. Então, a gente pode, por exemplo, pensar em uma situação hipotética, fazer uma analogia, né? Os profissionais, os servidores da segurança pública, por exemplo, ou os servidores da saúde, lembrando, o decreto ele não fala sobre percentual mínimo ou máximo, ele só traz e versa em relação à greve aqui no J, tá? E desse jeitinho aqui, de que deve-se zelar no exercício do direito de greve, direito previsto e direito constitucional, pelas exigências específicas do quê? Da defesa da vida e da segurança coletiva. Então, tudo bem que a gente já sabe, né? Se tem alguma greve envolvendo servidores federais, tem que ter um contingente mínimo, por exemplo, para que se possa zelar pelo que está previsto aqui, pela defesa da vida e da segurança coletiva. Então, o J, de vez em quando, ele é utilizado. É o teu dever ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Letra M nos diz então que nós devemos comunicar imediatamente aos seus superiores todo ou qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Então, comunicar imediatamente aos superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. O N é interessante, manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho. É o teu dever, seguindo os métodos mais adequados, à sua organização e distribuição. Então tá aí, manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho também é um dever do servidor público federal, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Legal. Participar dos movimentos e estudos que se relacionam com a melhoria do exercício de sua função, tendo por escopo a realização do bem comum, né? O bem comum, mais uma vez, sempre sendo prioritário, participar de movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria, né? Está sempre se aprimorando, né? Enfim, apresentar seu trabalho com as vestimentas adequadas ao exercício da função também é teu dever, apresentar-se com vestimentas adequadas. E a letra Q nos diz o seguinte: manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. Então, manter-se atualizado também é um dever. Ótimo. Seguimos, então, na letra R. Cumprir de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem dê direito, não vai estar obstruindo, né, a fiscalização, enfim, é teu dever sempre facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços. A letra T fala em exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente
aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Finalizando os deveres, turma, vamos ver a letra U. É o teu dever abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Eu peço a tua atenção aqui na letra U, tá? Porque às vezes a banca brinca com a U, dizendo que a U ela é uma vedação, tá? Então muito cuidado, tá? É dever. Eu sei que já está escrito aqui, mas vou escrever do lado de novo, tá? Faz parte dos deveres, faz parte dos deveres. A letra U, ela não é vedação. Não é vedação, te liga na missão. Abster-se de forma absoluta de exercer a sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Então é teu dever, né? É teu dever abster-se, né? Abster-se de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, né? Tem que manter o foco, né, em relação à finalidade, e a finalidade sempre deve ser o interesse público. Se a finalidade for algo estranho ao interesse público, você tem o dever de abster-se. Não é vedação. Letra V. Divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência desse código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. Tipo, tá lá na hora do intervalo, tomando um cafezinho. Você já leu o Código de Ética do Servidor Público? Tipo assim, né? Tá aqui. Divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste Código de Ética, tá? Beleza, né? Ufa, quanta coisa. Vamos para a seção número 3 agora. A seção número 3, ela vai falar do quê? Ela vai falar das vedações. Então, partiu inciso 15. Ele vai ter o mesmo formato, né? Dos deveres, com as letras ali, né? Correspondendo aos detalhes. Partiu vedações. É vedado ao servidor público o uso de cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem, né? Então, não adianta usar o teu cargo ou função para obter favorecimento para si ou para outrem, é vedado. A letra B, prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos de que deles dependam, né? Então é vedado tu prejudicar a reputação de outro, né? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo, é proibido prejudicar deliberadamente a reputação. É proibido o uso de cargo ou função para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem, né? E ele acrescenta na letra A. Uso de cargo, função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter favorecimento. Tchau, vamos ver a letra C. Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com o erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética de sua profissão. Aquela velha história, né? Em função do seu espírito de solidariedade, a gente trabalha junto há 15 anos aqui, né? Poxa vida, não vou fazer de conta que eu não vi essa situação, né? Você não pode, né? Então, em função do seu espírito de solidariedade, é vedado, é proibido que tu sejas conivente com um erro ou uma infração a este código de ética, presente no código de ética. Não pode. Vamos à letra D.
É vedado, é proibido usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Então, é proibido usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. É proibido deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu objetivo, da sua finalidade, né? Ali fala do seu mister, né? É nesse sentido. Deixar de utilizar avanços tecnológicos, sei lá, né? O cara, eu quero seguir utilizando a minha máquina de escrever aqui no meu... Não, né? Não pode, né? Tem que... aderir aos avanços tecnológicos, aos avanços científicos, né? Não adianta, né? Não pode abrir mão disso. A letra F, né? A letra F ali nas vedações fala do seguinte, né? É vedado permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o poder, com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Então, enfim, né, é proibido permitir que simpatias, antipatias, paixões, caprichos, perseguições, interesses de ordem pessoal interfiram no teu trato com o público, com jurisdicionados administrativos, com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Achei interessante que colegas hierarquicamente superiores ou inferiores, mas colegas hierarquicamente iguais a ti, pode daí? Interessante, né? Sei lá, né? Polemizando aqui o F, né? Polemizando ele um pouquinho. Sim, né? Daqui a pouco, sei lá, né? Tá aí ele então. Beleza, estamos no F, partimos então para o próximo. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira. Então é proibido pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim, né? Então, aquela coisa de o servidor estar se aproveitando, enfim, e se beneficiando na execução de um serviço que é inerente ao seu fazer, né? Então, é nesse sentido. Então, é vedado, é proibido pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira para o cumprimento de sua missão, né? Já recebe o salário que é fruto dos tributos pagos pelo cidadão ou até por ele próprio, né? Não vai poder receber nenhuma gratificação por fora para executar a sua missão. Letra H. Alterar ou deturpar o teor de documentos que devem encaminhar para providências é proibido, é vedado, obviamente. É vedado também iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Então, não pode iludir ninguém, não pode mesmo, é vedado. O H, o H já vimos. O I é do iludir e o J agora. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Mais uma vez, o que importa sempre é o interesse comum. Retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público.
O L, ele é interessante pelo seguinte, tá? Tem bancas que vão cobrar exatamente de ti a literalidade, né? Exatamente o que está escrito. Outras podem, por exemplo, usar a literalidade e a partir dela testar a tua interpretação, né? É vedado, é proibido tu retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado qualquer documento. Entretanto, se tu tiver legalmente autorizado, tu pode retirar da repartição pública. Eles podem brincar com essa ideia aí, né? Então a gente vai ter que fazer a leitura atenta e interpretar na hora. Sem estar legalmente autorizado, obviamente será vedado, será proibido que você retire qualquer documento, livro ou bem que pertence. Uma vez autorizado, permitido, né? Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, amigos ou de terceiros. Então, se beneficiar de informações privilegiadas obtidas em âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros, é proibido, é vedado. Aqui é engraçado. Parece aquela coisa do óbvio que precisa ser dito, né? Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente é vedado, é proibido. Vamos ler de novo o N com calma. Apresentar-se embriagado no serviço. Tá, né? É proibido tu chegar bêbado lá no teu trabalho. Ou fora dele. Habitualmente. Complicado, né? Porque assim, ó, tu lembra lá nas regras deontológicas, né, que tu será servidor público e isso vai para a tua vida particular também. Então, o N, ele é bem, no meu ponto de vista, frágil, assim, né? Tá, obviamente, né, vedado que tu te apresente bêbado, embriagado no teu serviço, mas o ou fora dele é delicado, né? Poxa, não vai poder te embriagar fora do teu trabalho também, que vida, né? Que vida difícil. Interessante, né? Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade, a dignidade da pessoa humana. Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso ou a empreendimentos de cunho duvidoso. Então, exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Tudo isso é vedado, tudo isso é vedado. Tá, mas e aí eu me apresentei embriagado lá na minha repartição, lá no meu setor e tal. A gente vai falar na sequência, pessoal, das comissões de ética, né? E aí as comissões de ética vão avaliar cada uma dessas situações, né? E elas podem, inclusive, atribuir a uma situação dessa penalidades, tá? E essas penalidades, segundo o decreto, né? Segundo o decreto, é a censura, né? A penalidade atribuída pela comissão a uma situação que infrinja, né, o decreto é a censura, né? Tá, mas e aí que tipo de censura? Como é que vai ser? Enfim, o decreto não especifica. O decreto apenas, e a gente vai ver na sequência ali, ele diz, olha só, se tu infringir qualquer um desses pontos aqui, tu vai ser passível de sofrer uma censura. O que vai ser, como vai ser, bom, aí isso vai para os detalhes, né, das comissões e dos setores, enfim, das repartições e dos locais que elas são responsáveis, tá? A gente vai ver na sequência aí. Mas é importante já lembrar para vocês de que a penalidade prevista é a censura. Vamos ver, das comissões de ética, Terminamos então as vedações ali, né? Agora partimos para as comissões. Vamos verificar então
Nas comissões de éticas tem várias revogações, né? Então, nós temos poucos incisos. O inciso 16. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal. Vamos lá. Administração pública federal. Direta, indireta, autárquica e fundacional. Ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética. Deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional, do servidor público, do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, né? Competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura, né? E aí aqui a gente já tem o procedimento, né, suscetível quando você tem algo que infrinja, algum inciso, algo que está presente no Código de Ética do Servidor Público, que é o decreto, tá? Então tá aí, todos os órgãos e entidades da administração pública federal. E aí vem direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética. Então esse aí é o 16. Agora, a gente vai analisar o 18. Vamos ver o 18. Das comissões de ética. A comissão de ética incumbe, né? Ou seja, a comissão de ética cabe fornecer, né, aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre a sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Então, tu, enquanto servidor público, vai poder participar, enfim, um plano de carreira, né? Plano de carreira, cargos e salários, vai ter direito às tuas progressões horizontais, progressões verticais, enfim, vai estar lutando por uma promoção, algo do tipo. Sempre vai ser consultada a comissão de ética em relação aos... as comissões de ética serão consultadas a fim de verificar se há algum registro sobre a tua conduta ética enquanto servidor público, né? Para efeito de instruir e fundamentar promoções, a fim de ser justo, né, em relação a isso. E para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Então, as comissões de ética serão muito importantes em relação a esse detalhe importante que é a promoção, né? E os procedimentos próprios da carreira do servidor público. Vai estar tudo registrado lá. Qualquer conduta que possa ter infringido algum detalhe aí do Código de Ética, né, dos servidores públicos. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura, né? Já dei o spoiler para vocês, a gente já tinha comentado anteriormente, a pena aplicável ao servidor público é a censura e a sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Mais uma vez, tá? A gente tem que se deter à literalidade do decreto 1171 e ele apenas diz isso, que a penalidade aplicável, a pena aplicada ao servidor público pela comissão de ética é a de censura. Como vai ser essa censura não é explicitado em nenhum momento dentro do decreto. A banca pode brincar com isso. Será aplicável a pena de censura que se refletirá na penalidade de
2 dias sem trabalhar, sei lá, 3 dias sem trabalhar, cortar o salário, não sei lá o que, qualquer coisa. Não caiam nessa, porque o decreto ele não especifica esses detalhes. Vocês podem inventar qualquer coisa sobre isso. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público, né? Aí o 24 ele traz aquele conceito básico, né? Então, para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público, né? Todo aquele que por força da lei, contratado ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional. Então, todo aquele que preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional é considerado servidor público, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente. Desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, né? Ligado direto ou indiretamente a autarquias, né? A fundações públicas, a entidades paraestatais, a empresas públicas e a sociedades de economia mista, das sociedades de economia mista, em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Então, aquele conceito básico em relação ao que é considerado, o que entende-se por servidor público dentro do nosso Código de Ética do Serviço Público, dos servidores públicos. E aí, pessoal, terminou o decreto. A gente não tem outra alternativa a não ser agora dar uma praticada, tá? Agora eu vou dar para vocês 15 minutinhos, acho que é o suficiente, tá? E peço para que vocês façam as questões, tá? Da número 1 ali a número 10. Não vale olhar o gabarito, tá? Que a gente vai corrigir juntos, tá? Beleza. Então agora vamos partir para a correção dos exercícios. Para quem está assistindo, enfim, de casa ou de onde estiver, vai estar disponível junto ao vídeo a aula em PDF, né, o link para que tu possa acessar e também os exercícios, tá? Para que tu possa fazer. Bom, esses exercícios, pessoal, são... Aí tá bem misturado, tá? Tem banca, tem FAURGS, tem Fundatec, tem outras bancas também, tá bem misturado. Vamos dar uma olhadinha na primeira questão. E antes da gente resolver ela de forma propriamente dita, eu vou dar um conselho, uma dica para vocês, que as bancas vêm fazendo isso e às vezes a gente acaba perdendo tempo na correção, perdendo tempo na execução da questão, tá? E isso é bem de propósito. Se vocês observarem, tá? Eles trazem o enunciado e depois 4 afirmativas, né? Romano 1, 2, 3 e 4. E depois vem uma pergunta que não é uma pergunta clássica antes das alternativas. Eles perguntam o seguinte: quais são vedados ao servidor público? Ou seja, o que normalmente tu encontra numa questão que elenca Romano 1, 2, 3 e 4? A pergunta antes das alternativas: quais são as corretas, por exemplo. Então, muito cuidado. A dica que eu dou é a seguinte: antes de tu ler o Romano 1, 2, 3, 4, tu dá uma olhada na pergunta que está anterior às alternativas. Isso vai já direcionar a tua leitura, já vai fazer com que tu otimize o tempo. Porque o que vai acontecer, tá? A tendência é tu começar a leitura aqui e depois... tá pedindo os que são vedados. Tu tem a tendência de colocar o teu olho aqui e já procurar o que está correto ou incorreto. Então, muito cuidado, é uma artimanha de banca para fazer com que o candidato perder tempo na execução das questões. E também, obviamente, para testar a nossa atenção, tá? Bom, uma vez então que a gente começou olhando antes das alternativas o que está realmente em jogo na questão, o que está sendo perguntado, eu vou partir para a leitura dos romanos ali. O primeiro diz o seguinte: estou procurando quais são vedados, estou procurando as vedações. O primeiro: fazer uso do cargo, da função, propiciar facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. É considerado uma vedação, pessoal? Sim, tranquilaço, né? Tranquilo, é considerado. E quando a gente fala das vedações,
a gente fala do 15, né? A gente fala do inciso 15, a linha A, aqui mais especificamente. Bom, eu não sou bobo nem nada, né? Já vou dar uma olhadinha aqui para as minhas alternativas e vou eliminar alguma coisa. Consigo eliminar apenas uma, a letra D de Dinamarca. A próxima, abster-se de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público quando observadas as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Tu entende isso enquanto uma vedação? Pois é, olha que interessante, lembra que até a gente deu uma destacada nisso anteriormente, né? Abster-se de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, né, pessoal? Isso não é uma vedação, isso é um dever, né? Então é teu dever abster-se de exercer a tua função com poder ou autoridade com finalidade estranha ao do interesse público, porque o teu objeto, a finalidade sempre será o interesse público. Então nós temos um dever aqui. O dever ele vai estar presente lá no inciso 14, né? Conforme a gente viu anteriormente. Então a 2 está errada. Uma vez estando errada, eu já vou conseguir fazer uma lambança aqui, né? Tem 2 na letra A, eu já consigo tirar. Tem 2 na letra B, eu consigo tirar. Tem 2 na letra E, eu consigo tirar. Aqui a banca foi uma mãe, né? Já temos a resposta certa, que é a letra C. Entretanto, claro, né? A gente acabou de ver isso, tá fresquinho, né? Na hora, vale a leitura com calma, a leitura, né, atenta para não se perder. Bom, vamos verificar os outros 2 romanos ali, o 3 e o 4, né? Ser em função do seu espírito de solidariedade conivente com erro ou infração a esse código de ética ou ao código de ética da sua profissão. Com certeza isso também é vedado. Aqui nós estamos na linha C. E fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros também, obviamente, é vedado. E aqui a gente está na letra M. Então, uma boa questão aí para nos remeter às vedações. E no meu ponto de vista, talvez esse é o dever que pode se assemelhar ou pode causar um pouquinho de confusão para ti em relação às vedações. Então, fica claro que o Romano 2 ele é um dever presente lá no 14. Então, letra C. Vamos ver a próxima. A próxima nos diz o seguinte: de acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público, considere as regras abaixo. Queria achar um jeitinho que coubesse tudo, vamos ver. Aí, vamos ver. Antes de ler as afirmações, o Romano 1, 2, 3, 4, 5, vê qual é a pergunta. Quais são regras deontológicas? Opa. Não estou procurando o que está certo ou o que está errado. Eu quero procurar regras deontológicas. Então, primeiro começa por aqui para tu ganhar tempo e depois avaliar as tuas assertivas. Lá no inciso 1º, lembra que a gente falou daquelas 5 palavrinhas, né? Então aqui a gente tem a abordagem do inciso 1º. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência. Dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição nos serviços públicos. Eu estou procurando então por regras deontológicas, perfeito, né? É uma regra deontológica que está presente lá no inciso 1º. Tá certo, então,
A número 1 é uma regra deontológica, eu olho para as minhas alternativas, consigo eliminar a letra B, consigo eliminar a letra E, 30% de chance de acertar, vamos ver. A2. A moralidade da administração pública não se limita à distinção. Não, né? Esse não é verdadeiro, lembra? Destaca ele aí. A gente comentou sobre ele anteriormente. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Perfeito. Temos aqui sim uma regra deontológica presente no inciso 3º. A 2 estando correta, eu elimino a letra A. Podemos observar aqui, ó, que qualquer uma delas vai me ajudar a decidir a resposta certa, né? Basta saber qualquer uma das próximas 3 ali. Vamos ver. A3. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Perfeito, está lá também nas regras deontológicas, a número 3, no inciso 4º, né? Tá lá. Então, show de bola, já temos a resposta correta, né? Não tem dúvida. Tá aqui a 3. A 3 ela tá presente aqui, não está aqui. Então, a alternativa correta é a letra D de Dinamarca. A gente observa aí, analisando a questão, tá? Que eles também colocaram aqui uma regra deontológica, mas eles avacalharam a regra, eles colocaram ali um enxertinho, né? Eles mudaram o contexto do que está escrito. Vamos observar. Toda ausência injustificada do servidor público de seu local de trabalho é fator que não desmoraliza. A ausência injustificada é fator que desmoraliza, né? Com certeza. Então, esse não aqui, ele foi acrescentado de forma indevida. É uma regra deontológica, está lá no inciso 12, enfim, entretanto, eles apenas acrescentaram um não aqui que não existe. E a quinta, ela está no 11, né? O servidor que prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente ao seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente, os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difícil de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Tranquilo. A número 2, então, a alternativa correta é a letra D de Dinamarca. Todas eram regras deontológicas, entretanto, no Romano 4, eles utilizaram um clássico de banca, botaram um não aonde não devia. Bom. A 3 é tranquila, né? A gente acabou dando destaque para essa ideia aí, né, durante os nossos estudos. Qual a penalidade? Qual a penalidade que a Comissão de Ética pode aplicar? Censura, né? Então, número 3, a letra E, bem tranquilo. A número 4, vamos ver. Prevista lá no 22, né, no inciso 22, a pena de censura. Número 4. Assinale a alternativa incorreta, então a gente vai sempre atentar a isso e destacar durante a prova. Assinale a alternativa incorreta em relação às disposições do Código de Ética, aprovado pelo Decreto 1171. Letra A nos diz o seguinte:
Mais uma vez, a abordagem do inciso 1º das regras deontológicas. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Temos aqui o inciso 1º muito bem citado, né? Tranquilo. Estamos procurando o incorreto, vamos seguir a nossa busca. Letra B. Os atos, comportamentos e atitudes do servidor público serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Aqui na letra B nós temos o complemento do inciso 1º, também está correto. A letra C. Toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização. Interessante, tá? Eles abordaram aqui, e isso está presente lá nas regras deontológicas, no 12, né? Lembra que eu até pedi o destaque, né? Fator de desmoralização. Mais uma vez, né? A gente agora analisando, parece simples. Acabamos de ver, entretanto, numa situação de prova, eu acredito que muitos poderiam marcar aqui. Letra D, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Lindo, né? O meu maior patrimônio é o êxito no trabalho, né? Conforme a gente tinha visto anteriormente, a letra D versa sobre o 5º, né? Bom, só nos resta uma, né? Não tem outro jeito, é a letra E. A moralidade da administração pública se limita à distinção entre o bem e o mal. Na realidade, não, ela não se limita. Então, é o não aqui que eles engoliram. É não, acrescenta aí, não se limita. Então, a alternativa correta é a letra E, de Espanha. Isso está presente, turma, lá no inciso 3º. Aqui eles suprimiram o não da frase. Ótimo. Vamos analisar agora então a questão número 5. A questão número 5, ela vai cobrar de ti as vedações. Vedações presentes lá no inciso 15. Vamos ver. Quanto às vedações estabelecidas no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado no Decreto 1171, assinale a alternativa que não apresenta vedação. Então vamos em busca da que não apresenta vedação. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Sim, nós temos uma vedação, é proibido tu prejudicar a reputação, né, dos outros. A letra B. Retirar da repartição pública devidamente autorizado qualquer documento, livro ou bem-estar pertencente ao patrimônio público. É vedado? Não, porque daí eles fizeram aquela sacanagem, lembra? Pessoal, olha só. Se é devidamente autorizado, tudo bem, né? Agora, se não for devidamente autorizado, aí é vedado. Então, eles pegaram a linha L, então aqui eu tenho, né, o 15 lá na L, e mudaram um pouquinho, né, o texto ali. Então, não apresenta vedação ao servidor retirar da repartição pública devidamente autorizado qualquer documento. Uma vez não autorizado, aí é exatamente como está previsto, descrito na linha L do inciso 15, tá? Então, achamos o incorreto, é a letra B de Brasil. É a letra B de Brasil, número 5. As outras são vedações, né? Vamos dar uma analisadinha.
Sempre é bom estudar por questões, né, pessoal? Na dúvida, pega exercícios. É sempre a melhor forma. Inclusive, eu acredito que a tua prova ela está distante, né, em relação ao momento de agora. Daqui a 7 dias tu revisa esse conteúdo, daí tu revisa olhando os teus mapas mentais, os teus apontamentos, revisa olhando os exercícios. Assim tu não vai esquecer desse conteúdo, ele não vai cair na curva do esquecimento. Isso é ruim, né? Quando a gente tem muito conteúdo para estudar, a prova está meio distante, às vezes a gente acaba baixando a guarda, né? Então te organiza nesse sentido para daqui a uns 7 dias tu revise, só que aí de forma mais dinâmica, né? Olhando os exercícios, vendo os acertos, os erros, entendendo a dinâmica das questões, né? E de que forma que o decreto ele é abordado. Ser em função do seu espírito de solidariedade conivente com erro e infração é proibido. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular do direito a qualquer pessoa também é vedado. E fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço em benefício próprio, de parentes, amigos, enfim, também é vedado. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha na número 6. Ter uma planilha com cada item do teu edital, né? E aí, claro, faz do jeito que tu achar melhor, usa Excel, usa uma folha, usa o teu caderno, mas essa organização é interessante, né? Item A, item B, estudei tal dia, revisei tal dia, isso ajuda até a diminuir a ansiedade da gente, né? Porque quanto mais perto da prova, mais o fio da barriga aumenta, né? Mais ansioso a gente fica. E tu tendo esse controle em relação aos estudos, essa organização, ela nos acalma, nos tranquiliza, nos ajuda, né? É uma dica interessante aí que eu dou para vocês. Na número 6, levando em conta as disposições do Decreto 1171, que trata o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, analise as afirmativas a seguir. Bom, analise as afirmativas a seguir. Aí eu tenho a sequência de romanos ali, 1, 2, 3. Antes de ler os romanos, eu vou ver o que está me pedindo. Assinale as afirmativas corretas, né? A gente só pede incorretas. Algumas pedem corretas e incorretas, né? Algumas fazem um jogo aqui nessa parte. Mas, tudo bem, eu estou em busca das corretas. A primeira nos diz o seguinte: é dever fundamental do servidor público, dentre outros, zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva, tá? A gente fez um destaque, então, em relação aos deveres. Os deveres está lá no 14, né? E trata desse detalhe aí do direito de greve. Sim, o exercício do direito de greve está previsto, entretanto, existe esse zelo. Esse zelo vai se dar em relação à defesa da vida e da segurança coletiva. Perfeito, então está correto. Uma vez correto, né, somente a afirmativa 2 eu posso riscar, somente a afirmativa 3 posso riscar e a letra E não consta o número 1. Então, tenho 50% de chance de acertar. O meu ponto de decisão está na próxima afirmativa, na 2. É vedado ao servidor público iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Com certeza, né? Não pode o servidor iludir ninguém. A número 2 ela está correta, a alternativa correta é a letra D de Dinamarca. Então, o número 6 é a letra D de Dinamarca. Obviamente, né, numa situação de prova, nem precisaria tu ler o Romano 3, mas eles botaram uma bobajada ali no Romano 3, eles botaram um blá 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 aqui. É dever fundamental do servidor público, dentre outros, apresentar-se ao trabalho no início do horário do expediente, podendo fruir de 20 minutos de tolerância para colocar as vestimentas. Não, né? Não, blá 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 mesmo ali, nada a ver. Ok, vamos a 7. Ok. A 7.
A 7 no meu ponto de vista, tranquilinha, né? O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil menciona que a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. A gente comentou muito sobre isso, né? Sobre essa ideia de que a função pública ela se integra, né, à vida particular, do servidor público, né? E isso está presente lá nas regras deontológicas, no sétimo, né? Perdão, no sexto, no inciso sexto. Bom, já disse a resposta, né? Isso está presente lá nas regras deontológicas, então a alternativa correta é a letra C, regra deontológica. É uma regra deontológica o fato de que a função pública ela se integrar à tua vida particular. Então é a letra C. Número 8, vamos ver. Bom, número 8, eles configuram uma proibição. Bom, se a gente está falando de proibição, turma, a gente está falando das vedações, né, do que é vedado ao servidor público, então a gente está falando do 15. Configura uma proibição ao servidor público prevista no Código de Ética Profissional. Letra A. O uso do cargo ou função, facilidades, amizade, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Poxa vida, né? A letra A veio com tudo. É a alternativa correta. É proibido, né? É proibido. Bom, se na situação de prova tu ficar em dúvida, é sobre isso, tá? Tá tudo bem, coloca uma interrogação aqui e verifica as outras. De antemão eu já te aviso, as outras, não sei se tu chegou a perceber, mas elas são deveres, tá? As outras são deveres. Então, por exemplo, uma vez, né, que são deveres, eu tenho aqui aplicado o inciso 14. Então, ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento, tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação, zelar, e aí abordaram mais uma vez a situação da greve, né? Tá vendo que é bem frequente em prova. Zelar o exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva e apresentar-se com vestimentas adequadas no exercício da função. Todos esses foram deveres aí abordados, né? A letra B é a H, letra C é a linha E, letra D é a linha J e a letra E é a P, lá dos deveres. Então, a alternativa correta, número 8, é a letra A. Vamos verificar então a número 9. Número 9 é aquele nosso querido VOF, né? Querido porque na maioria das vezes basta saber 2, né? Sabendo 2 a gente já consegue se virar. Chega pertinho da resposta. Analise as afirmativas a seguir sobre o Código de Ética. Assinale com V a verdadeira e F a falsa. A primeira nos diz o seguinte: a moralidade da administração pública não se limita. Mais uma vez a gente tem a abordagem dessa parte aqui, né? Então, destaca ou não, ele tem que estar presente. Então, a moralidade, ela não se limita à distinção entre o bem e o mal. A banca explorou anteriormente essa passagem, se eu não me engano, suprimiu o não, né? E aí, dessa forma, era incorreta. Então, eles gostam desta aqui, né? Eles gostam dessa passagem e vale o destaque no não. Não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. A finalidade maior é o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que pode consolidar a moralidade do ato administrativo. Verdadeira, né? Verdadeira, completinha. A gente já consegue eliminar aqui a letra B de Brasil e também a letra D de Dinamarca. Fiquei entre duas, né?
Percebo que entre as duas que eu fiquei, que é a letra A e a letra C, na segunda posição eu tenho F. Não vou perder tempo lendo a segunda, já coloco F aqui direto. O meu ponto de decisão está no terceiro item, vocês percebem? Então, é ele que eu vou atentar. Aliás, eu tenho duas possibilidades de ponto de decisão, até porque o último item também tem possibilidades diferentes. Mas, vamos olhar aqui o terceiro item, então, que ele vai nos ajudar a decidir a alternativa correta. Ela nos diz o seguinte: a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos, ok? Até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Poxa, perfeito, né? Tá bonito de ver. Aqui eu tenho o inciso 9. Então, uma vez sendo verdadeira, eu tenho a alternativa correta, que é a letra A. Bom, vamos analisar as outras, obviamente, né? Vamos ver o que tem de errado aqui nas falsas. A primeira falsa, ela utiliza um troca-troca na palavra ali, né? E eles colocam: a função pública deve ser tida como exercício profissional, portanto, se desintegra da vida particular. Na realidade, né, se integra, corrige aí, se integra na vida particular de cada servidor público, tá? Então, se integra. Esse é o correto. E a outra diz assim: não cabe à comissão de ética a tarefa de fornecer os registros sobre a conduta ética e profissional do servidor. Na realidade cabe, incumbe à comissão de ética. Esse não aqui não existe. Buenas, então, vamos partir para 10, a última e não menos importante. A 10, o Código de Ética do Servidor Público estabelece deveres e vedações. Considerando-se esse decreto, é correto afirmar que a função pública deve ser tida como exercício profissional, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público, correto? E mais uma vez, eles abordando em prova esse enxerto, essa parte aí que trata dessa regra de que a tua função pública deve ser tida como exercício profissional e se integrar na vida particular de cada servidor público, né? As outras ali, obviamente, são incorretas. Pessoal, então, essa é a resolução dos exercícios, tá? Peço que vocês revisem essa aula, daqui a uns 7 dias dá uma olhadinha nas questões, principalmente, para que essa questão que vai vir, a gente coloque dentro do bolso, a gente acerte ela, a gente leve para casa, que vai te ajudar. Tá bem? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, vou estar à disposição para te ajudar. Beleza? Valeu!